A paz do Senhor, meus irmãos, é com motivo de muita alegria que nós iremos compartilhar, estudar essa lição de número 3, que é a justificação somente pela fé em Cristo. Nós iremos hoje estudar essa doutrina, que é a doutrina da justificação. Na primeira parte, nós iremos estudar a justificação manifestada, que está em Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 26. Na segunda parte, a justificação contestada, que está em Romanos 3, 27 ao 31. E no terceiro tópico, a justificação exemplificada, que está em Romanos capítulo 4, e versículo 1, 2 ao 5. Queridos, o argumento de Paulo é que todas as promessas, veja bem, o argumento de Paulo é que todas as promessas são frutos da graça de Deus para o ser humano. Coloca isso na sua mente, grava isso muito bem para você não esquecer. O argumento do apóstolo Paulo é que todas as promessas são frutos da graça de Deus para o ser humano, não do nosso merecimento. Tudo o que pudermos alcançar não é porque nós temos algum mérito, ou porque nós somos bons, ou porque merecemos. É simplesmente, queridos, porque Deus, na sua infinita graça, Ele tem prazer e satisfação em nos justificar pelo sangue do seu Filho. Então foi para isso que Jesus se manifestou. Então observa, agora, como que eu sou, ou como que nós somos justificados, ou declarado justo diante de Deus? Só existe uma forma, só existe uma maneira, só existe um caminho que justifica o homem na presença de Deus. Essa justificativa, ela vem através de Jesus Cristo. Só através de Jesus é que o ser humano pode ser justificado por Deus. Só através de Cristo. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, o pecado, ele entrou no mundo e trouxe muitas coisas péssimas e ruins para a vida do ser humano. O que o pecado trouxe à humanidade? Trouxe doenças, o pecado trouxe enfermidades, pobreza, maldição. Agora, Jesus, Ele levou todas essas causas consigo. Então nós iremos aprender na lição de número 3, que é a justificação somente pela fé em Cristo, de que forma correta o ser humano ele é justificado. Há muitos pensamentos errôneos a respeito da justificação diante de Deus e de que forma nós somos justificados. Vamos entrar no texto áureo da lição. O texto áureo da lição, ele vai dizer o seguinte: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi justificado na fé, dando glória a Deus. Romanos capítulo 4 e versículo 20. Então veja bem, esse versículo, ele fala de Abraão, que foi justificado diante de Deus, mas justificado porque fez alguma coisa? Justificado porque agradou a Deus de alguma forma? Não. Abraão foi justificado diante de Deus pela fé. Quando diz que, veja bem, quando Deus diz para Abraão que Sara vai ter um filho, observa, humanamente falando, é impossível uma mulher de 90 anos vir a engravidar. E outra coisa impossível também é para quem foi feita a promessa também, para Abraão.
Abraão, com quase 100 anos de idade, também, pelas leis naturais, jamais poderia ter condições de ter filho, de poder, como é que eu posso falar melhor para os irmãos? De fecundar. Então, nós sabemos que é impossível diante da visão humana. Mas Abraão é justificado pela fé, porque Abraão, ele creu sem ver. Ele acreditou na promessa de Deus. Ele acreditou que, através dele e da sua esposa, Deus faria uma grande nação. Então você observa, a fé, ela foi introduzida em nós também, que cremos e acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo. E cremos também que um dia o Senhor retornará para buscar o seu povo. Um povo zeloso e de boas obras. Então, nós também, como Abraão, nós não somos justificados por alguma coisa que nós fizemos a Deus, ou que fazemos a Deus. Mas nós somos justificados por crer na sua promessa e na sua graça vindoura. É isso que nós cremos, que Jesus Cristo veio, ressuscitou e está vivo, e um dia ele retornará para buscar a sua igreja. Amém, queridos? A verdade prática, ela vai dizer: a justificação dos pecados diante de Deus ocorre somente pela fé. Veja bem, a justificação dos pecados diante de Deus ocorre somente pela fé. Então veja bem, a justificação, ela só vai acontecer em nós quando acreditarmos naquilo que Deus já fez. Ou seja, a graça de Deus já se manifestou. Agora, quem é a graça de Deus? É Jesus Cristo. Ele morreu em nosso lugar, e nisso que nós temos que acreditar e confessar, conforme está em Romanos, capítulo 10, versículo 9, né? Isso é muito importante. Não é mérito nosso, e eu não sou salvo porque acreditei. Veja bem, eu sou salvo porque Jesus já morreu por mim na cruz do Calvário. Agora, eu preciso acreditar nisso. Veja que em Efésios capítulo 2 e versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja bem, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Veja bem, até a fé que nós temos, ela é dada por Deus. Agora, o que nós temos que fazer? Aproveitar a oportunidade que nos é revelada da graça de Deus, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo, e acreditar. É somente isso. Você não precisa fazer esforços físicos ou outras coisas para agradar a Deus. O que agrada a Deus é você crer no Filho dele, crer que ele enviou Jesus para salvar a humanidade. Amém, queridos? Vamos entrar na parte introdutória da lição, né? Na introdução, que diz o seguinte: na lição de hoje, estudaremos a doutrina bíblica da justificação pela fé, conforme a carta aos Romanos. Nos capítulos 3 e 1, e 4 e 25, esses textos contêm uma das mais contundentes defesas de Paulo em favor da justificação pela fé, independente das obras. Para uma melhor compreensão deste tema tão relevante, a argumentação do apóstolo será dividida em 3 partes: a justificação manifestada, que nós já comentamos no início, a justificação contestada e a justificação exemplificada. A chamada de Abraão, o grande patriarca de Israel, será a base da argumentação de Paulo para provar a doutrina da justificação somente pela fé. Veja, o argumento de Paulo é que todas as bênçãos de Deus
todas as promessas são frutos da graça para conosco. Irmãos queridos, observa. Paulo explica que a justificação é somente pela fé. Agora, você imagina, entre os cristãos judeus que acreditavam na salvação pelas obras, era muito difícil para eles aceitar essa argumentação de Paulo. E nós temos o costume de achar também que recebemos algo de Deus porque fizemos alguma coisa boa, como uma relação de troca. Agora observa, assim sendo, a salvação ela não é uma conquista do homem, mas um presente de Deus. Não é uma medalha de honra ao mérito, mas é uma manifestação do favor imerecido de Deus para nossas vidas. Amém, queridos? Vamos entrar no primeiro tópico da lição, o primeiro tópico trata da justificação manifestada. Dentro do primeiro tópico temos 3 subtópicos, né? Que é o primeiro, o culpado que é inocente, um prisioneiro que é libertado e um inocente que é culpado. Nós vamos entender essas 3 partes aqui, dentro desse tópico, né? Esses subtópicos. De que forma que essa justificação se manifesta na vida do ser humano. Então vamos lá. Um culpado que é inocente. Queridos, eu não vou ler todo o texto para nós ganharmos tempo, né? Eu vou ler só o título e os irmãos aí depois leem o texto. Então, o que é justificar? Veja bem, o que é justificação? Justificação é tornar alguém justo. Observa, a justificação ela tem assim uma ideia de um tribunal. O réu ele é levado para ser julgado. No caso aqui, tanto o judeu quanto o gentil estavam condenados, né? O judeu, por não guardar a lei, achava que guardava a lei, mas não guardava a lei. E o gentil estava debaixo da ira de Deus por falhar em conhecer a Deus. Todos estavam debaixo da mesma condenação. Então observa, a justificação é aqui do culpado inocente. Veja bem, presta bem atenção. A justificação ela funciona assim. Um certo indivíduo tinha uma dívida muito alta. Ele não tinha como pagar essa dívida. E ele foi levado ao tribunal. Chegando lá, quem que ia julgar a sua causa? Um juiz que era um amigo seu. Poxa, que bacana, que legal. Aí ele diz, que maravilha, ele é meu amigo, eu estudei com ele, eu passei a minha infância com ele, então ele vai perdoar essa minha causa, ele não vai me condenar. E todos os preparativos começaram a trazer as provas, e as provas eram muitas. E o juiz, sendo justo, mesmo sendo amigo, disse para ele, no final de todo ali aquele conjunto de provas, né? Não tinha como contestar que ele seria inocente. Então ele condenou o amigo a pagar a dívida. E ali o amigo ficou indignado. Mas como? Ele é meu amigo, ele sabe que eu não tenho condições de pagar. Porém, ao sair, ele encontrou o juiz e falou assim, mas eu pensei, amigo, que você fosse perdoar a minha dívida. Você sabe da minha condição. Eu não tenho como pagar, eu não tenho como acertar, como pagar essa conta. Mas o amigo disse para ele, juiz, eu como juiz, as provas eram muitas. Eu não tinha como justificar você. Então você foi condenado a pagar. Mas eu vou fazer algo. Eu vou pagar a sua dívida. Glória a Deus. Queridos, presta muito bem atenção. Então o amigo ficou surpreso com aquilo. Ele teve que agir da forma correta. E da mesma forma, é Deus conosco. Nós não tínhamos condições
de pagar a dívida. Porém, o Senhor criou um meio para que a minha e a sua dívida fosse paga. Como está em Romanos, capítulo 3, versículo 21. Observa, mas agora se manifestou sem a lei a justiça. Que justiça é essa que Paulo está falando sem a lei? Porque a justiça, ela se manifestou porque a lei serviu para quê? Para mostrar o pecado. Paulo disse, eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque a lei diz, não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho, etc. Porém, a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus é inocente ou culpado. Agora, Cristo é a justiça de Deus. Só Deus pode perdoar, só Deus pode justificar os nossos pecados. Por quê? A dívida, ela é muito alta. Uma pessoa que deve para Deus, a palavra diz que a terra e tudo é do Senhor. Então, o nosso pecado foi tamanho que nós não tínhamos como pagar essa dívida. Porém, o Senhor veio e pagou a minha e a sua dívida. Então, Ele nos justificou. Quer dizer, isso é o culpado que é inocente. Quer dizer, nós éramos culpados. E através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, nós fomos inocentados. Agora, o que nós temos que fazer é permanecer na fé e na obediência da palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos partir para o segundo tópico, para não perdermos muito tempo. Queridos, vamos entrar no segundo tópico da lição, né? Que vai falar sobre a justificação agora contestada. O primeiro subtópico, ele diz, a justificação, ela se opõe à salvação meritória. É por isso que no início eu falei que tem muita gente enganada quanto à salvação. Observa, a justificação, ela se opõe à salvação meritória. Aqui está um grande problema para o judeu entender isso. Porque a grande maioria das pessoas, não só dos judeus, dos judeus que Paulo estava escrevendo, mas a grande maioria das pessoas também, nós, vamos dizer nós, né, queremos nos justificar pelas obras que fazemos. E assim, o judeu, ele pensava dessa forma, que seria salvo se cumprisse ali à risca toda a lei. Mas dificilmente homem nenhum conseguiu cumprir toda a lei. Então observa, porque a grande maioria se justifica pelas obras, porque querem justificar, achar que vão fazendo alguma coisa, elas vão obter méritos, né, sobre a sua salvação. Assim como o judeu também, ele acredita que a salvação era simplesmente por fazer alguma coisa, por obedecer algumas regras. A grande maioria das pessoas elas têm essa tendência de acreditar que se fizerem alguma coisa para Deus vão ser salvas. E lá em Gálatas capítulo 5 versículo 4 diz assim, ó, separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Querido, presta bem atenção. É como se a salvação pudesse ser comprada. A pessoa que quer auto se justificar, essa doutrina é conhecida como a doutrina do merecimento. E sendo que lá em Isaías, capítulo 64, 60, diz, mas todos nós somos imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Então veja bem, nós não temos nada para oferecer a Deus. Agora, para você receber algo de Deus, você não precisa da doutrina do merecimento. Todo aquele sacrifício que o judeu fazia, obedecendo a lei, agora Paulo diz que não precisa nada mais disso para ser salvo. Olha que complicação para a cabeça do crente, do cristão, né? Daquele que era judeu e se tornou agora cristão.
uma coisa é certa, quando você se esforça para ser santo, é diferente do que você se justificar desse esforço. Então, entenda muito bem isso. Você está se esforçando a cada dia, você quer se livrar das impurezas, das coisas do mundo, você quer agradar a Deus de todas as formas, você quer se santificar, porque a palavra própria de Deus já diz, sede santo como eu sou santo. Mas o que eu e você não podemos fazer é nos justificar desse esforço. Uma coisa é certa, quando você se esforça para ser santo, é diferente de você se justificar desse esforço. Para ser santo é diferente de você justificar. Então observa, a grande maioria das pessoas, elas dizem que conseguiu isso, a grande maioria das pessoas, elas vão dizer que conseguiu isso porque fez alguma coisa a Deus. E lá em 1 João diz, nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Olha que coisa terrível a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos resgatou primeiro. Então é por isso que nós o amamos. Porque Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. Senão nós seríamos como os demais do mundo também. Que até dizem que amam a Deus, que acreditam em Deus, mas não têm uma fé obediente em Deus. Acreditar é uma coisa e ter uma fé obediente é outra, completamente diferente. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então observa, queridos, Jesus, ele morreu por nós antes de cometermos pecado. Então, aí alguém pode dizer, eu sou salvo porque acreditei. Esse está querendo também mérito, porque em Efésios capítulo 2 e versículo 8, esse é o versículo que eu mais gosto, diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Observa que até a fé que nós temos é dada por Deus, é introduzida em nós para acreditarmos nas suas promessas. Então veja bem, até a fé que nos faz acreditar em Jesus é dada por Deus. Então uma coisa é certa, quando alguém se interessa por Deus, ele vem e coloca a sua fé em nós. E agora você imagina a cabeça do judeu. Então, queridos, resumindo aqui esse tópico, ninguém tem mérito de dizer eu fiz isso ou aquilo. A salvação, ela vem de Deus, direto do coração de Deus. E o Espírito Santo é que revela a salvação ao homem. A graça diz, não faça, mas aceite o que Jesus já fez por nós. Nós não precisamos fazer sacrifício, mas aceitar o que Jesus fez por nós e ser fiel a essa graça. Amém, queridos? Então nós vamos agora para o segundo subtópico. A justificação se opõe ao orgulho nacionalista. O que isso quer dizer? Veja bem, essa aqui também é outra doutrina do exclusivismo, né? O exclusivismo, eles acham que Deus é só dele, como os judeus achavam, né? Que Deus era somente do povo de Israel. E outra, eles continuam achando. Mas Paulo, usando ali o método diatribe na sua conversação, ele pergunta, Deus, e Deus, é Deus só dos judeus? Aí ele já pergunta, os judeus pensam assim, né? Aí Paulo responde, não, Deus não é só dos judeus, é Deus dos gentios também, e de todos os povos. Então veja bem, eu não posso ter uma fé nacionalista. Por exemplo, eu não posso acreditar que Deus é somente do Brasil, que Deus é somente de São Paulo, de São Paulo, que Deus é somente meu, que Deus é somente nosso. Não, toda a terra é dele, toda a criação é dele,
todo ser humano é dele. Observa que lá em Isaías capítulo 60, versículo 3, está escrito: e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. E em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5, vai dizer: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então veja, observa, queridos, Deus quer que todos se salvem, judeus e gentios. Deus é Deus de todos os povos e nações. Agora, uma coisa é certa: Deus, ele tem um carinho especial pelo povo israelita. E isso ninguém pode negar. Terceiro e último tópico da justificação contestada. A justificação se opõe ao antinomismo. Então, o que significa isso? Antinomismo é viver sem lei, viver sem normas, né? A preocupação dos judeus era receber a graça e a lei ficaria de fora. Agora, isso também não é verdade. O problema era a incapacidade do homem de cumprir a lei. Homem nenhum jamais conseguiu cumprir a lei. Agora, a lei, ela é importante para mostrar o pecado e acusar o pecador, como está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei, ela serve de ponte para conduzirmos a Jesus Cristo. Então essa preocupação dos judeus quer dizer: eu recebo agora a graça e eu não obedeço mais a lei? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, você vai continuar obedecendo a palavra de Deus, mas você vai entender que a sua salvação, ela não vem através de méritos, e que a salvação ela é dada não pelas obras, mas pela fé no Filho de Deus. Amém, queridos? E você recebeu a fé e a graça, não quer dizer que a partir daí você deve fazer tudo o que você quer da sua vida, não. Você também tem que se enquadrar dentro da palavra de Deus, e as leis, elas continuam valendo, mas não para a salvação. E é óbvio que você continua não matando, não roubando, não adulterando, e cumprindo toda a lei de Deus. Amém? O terceiro tópico vai dizer o seguinte: a justificação exemplificada, Romanos 4, do 1 ao 25. Primeiro tópico: Abraão, circuncisão e justificação. Então observa, os judeus dizem que Abraão, ele teve por antecipação os princípios da lei. Isso há 4 séculos antes. Na verdade, Abraão, ele creu profundamente na palavra de Deus. Isso foi imputado como justiça na sua vida. Daí que Abraão é conhecido como o pai da fé. Os judeus sempre vai tentar se justificar pela lei. Eles vão dizer que Abraão cumpriu a lei. Agora, 4 séculos antes da lei, Abraão não foi justificado porque fez alguma coisa, mas porque creu na promessa de Deus. Então os judeus sempre vão acreditar nisso. Agora, olha o que está escrito em Gálatas capítulo 5 e versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Na verdade, 4 séculos antes, Abraão creu em Deus. A salvação não está condicionada, queridos, à lei. Amém? O segundo tópico vai dizer a promessa e justificação. Observa isso. Isso é o que? Ele é fatal para os judeus. Paulo, ele está dizendo que se alguém fosse justificado pela lei mosaica, ninguém poderia ser justificado. Entenda muito bem isso.
pois ninguém conseguiu obedecer à lei. Às vezes, algumas seitas e alguns religiosos querem enquadrar, pautar a sua vida sobre a lei de Deus, mas eles não conseguem obedecer. Nem os próprios judeus, para quem foi dado toda essa lei, conseguiram, e muito menos os gentios e outros povos. Então, observa, em Tiago, capítulo 2, versículo 10, está escrito assim, entenda: porque qualquer que guardar a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então veja bem, não existe justificação pelas obras. Deus fez várias promessas para Abraão e Abraão creu em Deus. Outra coisa é a fé obediente. Muita gente acredita, mas não tem uma fé obediente em Deus. Amém, queridos? Então, veja bem, você dizer, olha, mas eu obedeço, por exemplo, os 10 mandamentos, não obedece. Você vai obedecer um e vai tropeçar em outro. Então, em Tiago diz, porque qualquer que guardar toda a lei, se você quiser guardar, você guarda, e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Quer dizer, você será condenado, não só de um, mas de todos os outros. Mas a graça de Deus, ela é diferente. Então veja, não existe justificação pelas obras. Deus fez várias promessas para Abraão, vou repetir. E isso é pro futuro, antes da lei. Agora, uma coisa é crer em Deus e outra coisa é a fé obediente, como eu já disse também. Muitos até acreditam, mas não têm a fé obediente. Amém? Vamos para o terceiro e último tópico. Abraão, ressurreição e justificação. Está em Romanos, capítulo 4, 18 ao 25. Então, a justificação de Abraão, ela se deu porque ele creu no impossível. Deus faria que fosse possível. Aí Paulo disse que é paralelo à nossa fé, a mesma condição que aconteceu com Abraão. Nós também acreditamos humanamente, o que nós acreditamos também humanamente é impossível. O Filho de Deus vir à terra e morrer em nosso lugar. E no arrebatamento da igreja também da mesma forma, como muitos não acreditam. E até cristãos também não acreditam mais nisso, por isso estão se desviando. Porque não acreditam no arrebatamento. Eles não creem mais que se eles morrerem, ou se estiverem vivos, serão arrebatados. Então eles estão caindo no mundo, achando que isso vai demorar, que isso não vai acontecer. Mas queridos, pode acontecer você estando morto ou você estando vivo. Creia, isso vai acontecer, porque Deus diz tanto na sua palavra quanto em nossas vidas. Amém? Então, olhando Sara aos 90 anos, era impossível, acontecer o que aconteceu na vida de Abraão. Agora, quanto à ressurreição de Jesus, é praticamente impossível. Quem não acredita não está salvo. Nós estamos crendo no quê? No impossível. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: a saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém, queridos? Eu espero que os irmãos tenham gostado e nós iremos estar aí postando, queridos, mais vídeos, mais videoaula para os irmãos. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. E nós vamos estar deixando um link também no vídeo para os irmãos estar acompanhando esse estudo no nosso blog. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, querido. Pode ser.